Primeiramente, agradecemos por aceitar o convite para responder a nossa entrevista. É uma honra contar com a presença da Coronel Elaine. O nosso objetivo é compreender, à luz dos fundamentos da administração, como se aplicam os conceitos de liderança, gestão de recursos e estratégias organizacionais no contexto do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás. Coronel, olhando para a sua trajetória até aqui, quais valores e aprendizados pessoais a senhora considera fundamentais para alcançar uma posição de liderança em uma instituição tão desafiadora quanto o Corpo de Bombeiros? A minha trajetória começou há mais de 20 anos, eu entrei em 2001 no Corpo de Bombeiros, e se eu pudesse resumir tudo, os meus valores, seria a honestidade. Para a gente trabalhar no serviço público, não só no público, nem em qualquer lugar, se você traz os seus princípios familiares, que eu considero que é a honestidade e a ética, tudo vai dando certo. Às vezes você tem um tropeço, uma decepção, mas se você não se afastar desses princípios, as coisas vão acontecendo naturalmente, no tempo certo. Não no nosso tempo, no tempo certo que deveria ser. Poderíamos explicar o que é o Centro de Operação Bombeiro Militar, o COB, e como funciona esse centro dentro da estrutura do Centro de Integração de Inteligência, o CICC, e de que forma essa integração contribui para a eficiência das ações operacionais de todo o Estado? O CICC, que é o Centro de Integração, o nome já fala, é um centro onde várias forças trabalham em conjunto, integrando a segurança pública. Aqui nesse centro integrado temos a Polícia Militar, Polícia Civil, SAMU, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal. Então, a gente tenta trabalhar de forma integrada em grandes eventos para que a gente tenha um resultado mais efetivo, mais rápido. E o Centro de Operações, dentro desse CICC, ele cuida das questões do Corpo de Bombeiros. Hoje, o COB cuida de toda Goiânia e mais a cidade de Aparecida. Quando qualquer cidadão ligar 193, que é o número de Corpo de Bombeiros, essa ligação cairá aqui no Centro de Operações. Uma equipe treinada e capacitada atenderá, fará uma triagem desse atendimento. O que é essa triagem? É ver se realmente é uma situação de emergência, se nós temos capacidade de... Às vezes, é um problema, vocês não vão acreditar, mas digo, a energia acabou. Não, aqui é o Corpo de Bombeiros, nós fazemos isso, isso, isso. Então, a gente faz essa triagem e, posteriormente, a gente faz uma outra triagem de qual viatura adequada e qual quartel mais próximo daquele evento, daquela ocorrência. Então, nós fazemos toda essa gestão da triagem da ocorrência, do despacho da viatura correta, do local correto, que é onde a população vai ser atendida no menor tempo possível. Como a senhora define as prioridades e planeja as ações operacionais do Centro de Operações, considerando a complexidade da gestão de recursos em todo o estado de Goiás? É uma pergunta complexa que fala de gestão e, ao mesmo tempo, fala de recurso e de operacionalidade. Há de se falar primeiro que o Corpo de Bombeiros é uma instituição pública da administração pública. Então, nossos recursos eles são diferentes dos recursos de uma administração privada. Então, todos os nossos recursos são via governo, emenda parlamentar, fundos e tudo mais. Então, nós não temos os recursos necessários a tempo e a hora que necessita. Então, a logística, como que eu vou dizer, o recurso para a gente, ele tem que ser administrado de uma maneira diferente. Né? Por exemplo, eu tenho necessidade de trocar todos os telefones, estão precisando. Mas não é agora. Eu preciso fazer um processo. Aí é onde entra a gestão. Eu sei que o meu equipamento tem durabilidade de 6 meses. E quanto tempo que dura uma licitação? Demora 6 meses. Então, eu já recebi esse equipamento, já vou começar a licitação para o próximo. Diferente da iniciativa privada, que se precisou, tem caixa, eu já vou e compro. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade na gestão dos recursos nesse sentido, observando as leis de compra das instituições públicas. E a outra questão, gestão organizacional. O meu princípio é atender bem a população. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que capacitar meu pessoal. E como que é só capacitar o pessoal? Não. É entender que cada pessoa vai responder melhor em algum lugar. Por exemplo, eu tenho um excelente militar que ele me ajuda demais aqui na administração interna, mas quando ele vai atender o telefone, ele não é bom. Então, eu falo que gerir pessoas não é capacitá-la, é descobrir e entender onde que ele vai render. É o melhor lugar que ele pode estar. Porque se ele estiver num lugar que ele não gostaria de estar, ou não tem capacidade de desenvolver, às vezes até não gostaria de estar ali, mas ele consegue fazer bem o serviço dele, aí sim já me atende. E a outra coisa, além de gerir o recurso humano nesse sentido, é de causar um ambiente agradável. Todo mundo gosta de trabalhar num ambiente onde todo mundo se sente bem, né? Criar um ambiente harmônico, né? Claro que uma vez ou outra a gente tem um desentendimento, aí eu mudo ele de ala para uma outra ala,
né? Então, assim, eu tenho que trabalhar com a capacitação e dar maneiras do militar se sentir bem, com um alojamento mais agradável, uma cadeira mais ergonômica, um telefone que não prejudique tanto. Tudo isso é gestão. Gestão operacional, gestão humana e gestão de recursos. O Centro de Operações atua com base em triagens via telefone de emergência 93. Quais critérios ou protocolos administrativos são seguidos para garantir decisões rápidas e eficazes nessas situações? Então, nós aqui temos um protocolo que chama POP-COP. É um procedimento operacional padrão. Então, nesse POP-COP tem como se fosse um fluxograma. Qual é a natureza da ocorrência que entrou? É um mal súbito. O que eu faço primeiro? Eu pergunto isso, passo para o médico posteriormente o despachante vai mandar a viatura. É uma viatura que tem médico, uma viatura que só tem bombeiros. Então, existe um POP-COP, que é um procedimento operacional padrão, que nos orienta e direciona para essa triagem de maneira correta e mais rápida possível. Na sua visão, como a instituição trabalha para preparar novos líderes e fomentar o crescimento profissional dos militares, especialmente das mulheres dentro da corporação? A formação de líder, a gente começa desde o curso de formação de oficiais. A gente tem várias disciplinas, você aprende a comandar movimentos que a gente chama de ordem unida, e ali você vai criando esse hábito de liderança, né? Mas algumas coisas eram impostas a gente. Por exemplo, a gente ia comandar, nós somos mulheres, temos a voz mais aguda, tínhamos que falar mais forte. Por exemplo, como se uma voz fina não pudesse comandar, né? Essas coisinhas que a gente vai desmistificando ao longo dos anos. Mas o Corpo de Bombeiros, ele tem tem seminários, tem vários eventos que fomentam essa questão da liderança. Talvez voltado mais para a liderança no quesito do militarismo, e não propriamente dito na liderança enquanto gestão. Mas eu vejo que a gente está no caminho certo e a gente está trabalhando bastante. Quanto às mulheres, eu não vejo nada específico na questão de liderança, particularmente das mulheres. O que a gente tem trabalhado de uns 10 anos para cá é a questão da violência, da questão da equidade das mulheres. Não só no bombeiro, mas na sociedade toda, né? Atualmente, as mulheres representam cerca de 10% do efetivo total do Corpo de Bombeiro Militar no estado de Goiás, percentual que se reflete na admissão via concurso público. Qual é a opinião da senhora sobre essa proporção? A senhora acredita que as funções desempenhadas na corporação podem ser realizadas igualmente por homens e mulheres? Acredito. Muitos vão falar assim, mas tem serviços que são muito pesados, mas hoje em dia a tecnologia está aí. Então, antigamente a gente usava um aparelho que chama T4, precisava de muita força para tracionar um carro. Hoje nós temos equipamentos que eles são hidráulicos, não necessitam de tanta força. Então, assim, essa falta de vigor físico da mulher, que é uma coisa fisiológica, ela vem sendo ao longo dos tempos compensados com a tecnologia. Claro que eu acho que nunca vai chegar a 50% de homens e 50% de mulheres. Mas eu penso que chega ali a 35% de mulheres e 65% de homens. Eu acredito nisso. E essa compensação do vigor físico da mulher é compensado com a tecnologia. E as demais funções de liderança, eu acho que a gente pode trabalhar de forma equânime. Quais foram os maiores desafios que a senhora enfrentou ao assumir o comando do Centro de Operações e como a inovação ou a gestão estratégica ajudaram a superá-los? O primeiro desafio que eu enfrentei foi o preconceito. Popularmente, entre o Corpo de Bombeiros, o Centro de Operações é um lugar ruim de se trabalhar. Por que é um lugar ruim? Porque é um lugar sensível. Se der problema, é um problema grave. E tem todos os dias, tem pequenos problemas que têm que ser resolvidos. Então, assim, é um lugar minucioso e detalhista de trabalhar. E esse preconceito eu tive que enfrentar. E, na verdade, eu desmistifiquei, porque eu não acho difícil trabalhar no Centro de Operações. E o segundo desafio foi entender a dinâmica do funcionamento. Porque não basta simplesmente chegar aqui e mandar meus militares lá trabalhar. Não, eu tenho que entender como que é. E para isso, além de dar uma estudada no nosso POP operacional, eu tirei até hoje eu tirei serviço no atendimento, no 93, e tirei serviço como coordenador de operações. De vez em quando, a cada um mês ou a cada 2 meses, eu tiro um plantão, porque é o momento que eu tenho de entender a dificuldade dos meus militares. Dificuldade no telefone, dificuldade de atender pessoas inapropriadas que ligam aqui, sabe? E também é um momento de me aproximar. Às vezes um chega e conta um problema pessoal, outro chega e conta um problema pessoal. E aí a gente vai, né, criando aquela gestão. Eu aprendi muito quando eu passei a tirar alguns serviços aqui. Coronel Elaine, agradecemos profundamente por compartilhar sua experiência e visão administrativa conosco.
Suas palavras, sem dúvidas, nos ajudaram a compreender como os fundamentos de administração são aplicados na prática, especialmente em um cenário tão estratégico quanto o da segurança pública. Muito obrigada pela entrevista da senhora. Eu que agradeço a vocês, espero que vocês tenham sucesso na carreira acadêmica e profissionalmente após a formatura. Está à disposição, se precisar de mais alguma coisa, é só falar comigo. Muito obrigada. Eu que agradeço.